Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Rodrigo Brandão, eu sou advogado no Martins e Quadros Advogados Associados e atuo na área trabalhista. E hoje trataremos um pouquinho sobre a reforma trabalhista. Antes da reforma, no artigo 477 da CLT, no parágrafo 1º, ele previa que para os contratos com mais de um ano de serviço fossem passados pelo sindicato, fossem homologados pelos sindicatos os termos de rescisão. O que significaria isso? O que significava isso? Que no momento em que o trabalhador fosse fazer o acerto, seja pedido de demissão com contratos de por tempo maior de um ano, por mais de um ano, ou então, se ele fosse demitido, por também tendo seu contrato mais de um ano de serviço, teria que passar pelo sindicato. O que o sindicato fazia? Chegava o trabalhador e a empresa com os documentos da rescisão do contrato de trabalho, o sindicato fazia a conferência dessas verbas. Certo? Olhava se estava sendo pago o 13º, olhava se estava discriminado também, estava sendo pago o aviso prévio, férias, se os documentos em relação ao fundo de garantia, ao seguro-desemprego estavam todos corretos. E se não estivessem, ou se o pagamento não estivesse correto, bom, então se faltasse documento, o sindicato tinha a liberalidade de se contrapor a isso, fazer uma ressalva no termo de rescisão, ou então orientar e requerer para a empresa que corrigisse isso. Então era uma assistência que o trabalhador tinha. No momento da rescisão, o trabalhador tinha essa assistência gratuita, porque não era cobrado, e que era um abrigo a mais que o trabalhador tinha. Fazendo essa conferência, o sindicato poderia, por exemplo, determinar que, ou conferir se o motivo da demissão estava correto. Muitas vezes a gente sabe que ocorre no momento da demissão, o empregador dizer que demitiu o funcionário, chega no momento da rescisão, ele fica sabendo que foi demitido por justa causa. É um exemplo. O sindicato poderia se contrapor a isso e dizer, não, o trabalhador não concorda com o motivo da demissão, o motivo pelo qual o sindicato exige, ou não vai fazer a homologação do contrato de trabalho, e o sindicato exige que seja feita a correção disso. Com a reforma, isso não é mais necessário. O que não é necessário? Passar pelo sindicato. A reforma revogou o parágrafo 1º do artigo 477 que previa essa necessidade de passar pelo sindicato. Então, como é que vai ser feito a partir de agora? O trabalhador e o empregado, o trabalhador informa sobre o motivo da demissão, e vai ser feito um acerto diretamente com o funcionário. Há um problema muito sério nisso, que é a falta de conhecimento do trabalhador em saber quais são os seus direitos. Saber fazer o cálculo, por exemplo, de férias proporcionais, 13º proporcional, ou conferir se os documentos estão corretos no momento da demissão. Então, há um prejuízo direto para o trabalhador. E é por isso que o trabalhador tem que estar atento. Se for demitido, ou se tiver conhecimento de um colega que vai ser demitido, ou quando for comunicado, eu vou te dar um aviso prévio agora, daqui a 30 dias a gente vai fazer o acerto e tal. Compareça num sindicato, compareça num advogado, peça para fazer uma simulação da sua rescisão. O sindicato ou um advogado vai fazer esse controle, vai fazer essa relação. Saber se está sendo feito o pagamento correto das férias, do 13º, ver se foi feito o recolhimento do fundo de garantia e assim por diante. Infelizmente, a gente sabe que o trabalhador, tem muitos trabalhadores, a grande maioria, tem uma dificuldade em saber fazer esses cálculos, saber se está certo o motivo da sua demissão. Então, eu vejo que é um ataque direto ao trabalhador e também ao sindicato. Porque o sindicato, ele tem esse papel de defesa do trabalhador, defesa dos direitos e deveres dos trabalhadores. Isso está previsto na Constituição. Então, há um ataque direto nos sindicatos para enfraquecer a entidade. E há também um ataque ao trabalhador para que ele fique mais suscetível a perder ou ser prejudicado no momento da demissão. Então, pessoal, a primeira dica que a gente deixa é em relação a isso. Sempre que tiver alguma demissão, que for demitido, for comunicado a demissão, procure um sindicato, procure procure um advogado e peça para fazer uma simulação da sua rescisão. É importantíssimo para que você não saia prejudicado. Tá? Então essa é a primeira dica. O outro ponto que eu quero trazer para vocês, que também diz respeito às rescisões de contrato de trabalho, é uma nova modalidade que foi criada pela reforma trabalhista. Essa modalidade pode se chamar de uma rescisão do contrato de trabalho por comum acordo.
Num primeiro momento, pode até parecer satisfatória para o trabalhador, aquele trabalhador que realmente quer sair da empresa e quer fazer um acerto, né? Num primeiro momento até pode até parecer que sim. Só que acontece que ela traz alguns pontos específicos em relação às verbas que ele tem direito a receber, que prejudica diretamente aquelas decisões que seriam sem justa causa. O que acontece? Foi introduzido na CLT o artigo 484A, tá? Que é proveniente da reforma trabalhista, e ele trata o seguinte, que os contratos de trabalho que forem rescindidos em comum acordo, tá? No caso propostos entre empregado e empregador, o trabalhador ele terá direito a metade do aviso prévio indenizado, certo? A metade da multa de 40% do fundo de garantia. Ele poderá sacar somente 80% do fundo de garantia que tem depositado e não saca o seguro-desemprego, não encaminha o seguro-desemprego. A dúvida que fica no ar é, será que o empregador ainda vai demitir sem justa causa? Sabendo que tem essa possibilidade de fazer esse acerto? E se o empregador propor ao trabalhador esse motivo de rescisão, que é por comum acordo, e o trabalhador não tem interesse em sair da empresa? O trabalhador está empregado, tem a família para sustentar, precisa do salário, certo? E aí o patrão vai chegar para ele e vai dizer, ó, vamos fazer um acerto aqui, fazer a tua rescisão do contrato de trabalho, vamos fazer um acerto, fica tudo certo, fica tudo numa boa. Ocorre que ele não saca, por exemplo, o seguro-desemprego, né? E se ele fosse demitido sem justa causa, ele receberia 100% da multa e sacaria a totalidade do seu fundo de garantia, bem como 100% das demais verbas, que, por exemplo, nesse por acordo, recebe só metade do aviso prévio. Então, há um prejuízo que atinge a maioria, certo? Atinge a coletividade, em relação às demissões sem justa causa. Se o empregador propor para o trabalhador esse acordo e ele não quiser, qual é o risco que ele vai correr? Por exemplo, o risco de ser perseguido durante o contrato de trabalho, até que venha a acordar, a aceitar essa modalidade e se submeter a perder alguns direitos para ser demitido, sendo que o empregador teria que demiti-lo sem justa causa com o pagamento da totalidade das verbas. Um ponto específico aqui é em relação ao seguro-desemprego. Ele não recebe mais o seguro-desemprego nesse por acordo, não recebe o seguro-desemprego. O seguro-desemprego ele tem um intuito específico de, no momento em que o empregado for demitido, ele receba o seguro-desemprego e possa, durante esse período, procurar um novo emprego, certo? Então, nesse exemplo que a gente está falando, no caso de ser proposta essa rescisão por comum acordo, o empregado ele vai se submeter a sair da empresa, certo? Receber menos as verbas do que teria direito, e não recebe o seguro-desemprego. Então ele vai estar jogado no mercado de trabalho, tendo que procurar um novo emprego sem o recebimento do seguro-desemprego. Então, sem garantia nenhuma de manutenção de sobrevivência, certo? Então, essas questões é que ficam no ar. Se não tem interesse em sair da empresa, não tem o porquê aceitar esses acordos. E não tem o porquê também permitir que que o patrão persiga, trate de maneira desigual a partir de uma possível proposição em relação a essa modalidade de rescisão do contrato de trabalho. E é por isso, e é aí que entra a importância do sindicato. O sindicato tem a obrigação, tem o dever de representar o trabalhador, bater de frente com o empregador quando for necessário. Então, em casos em que for propostas essas possibilidades, então procura um sindicato, né? Procura um advogado, busque saber exatamente quais são os seus direitos, como que funciona tudo isso. E aí tenho certeza que você, melhor orientado, vai conseguir tomar uma decisão mais adequada para o momento. Então, eu queria agradecer a oportunidade, deixar um abraço para todo mundo que está assistindo, dizer que a gente está à disposição para tirar todas as dúvidas dos trabalhadores. Esse vídeo é um vídeo um tanto quanto curto, porque a reforma trouxe muitas modificações. Ao longo da semana, ao longo do mês, aí a gente vai produzir outros vídeos também sobre outros pontos da reforma trabalhista. E a gente espera que vocês compartilhem,
aproveitem esses vídeos da melhor maneira que for possível. Aproveitando o momento, por gentileza, se puderem compartilhar a nossa página, curtir a página no Facebook, curtir o nosso canal no YouTube, no Instagram, a gente agradece e a gente está sempre disposto a compartilhar informações e tirar as dúvidas sempre que for necessário. Um abraço a todos.